Vídeo de hoje do canal do Nicola te conta sobre a proposta que Abel Ferreira recebeu do Al Hilal da Arábia Saudita. Quero te falar também, além das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sempre perder tempo pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Para falar sobre Abel Ferreira, o técnico do Palmeiras foi alvo de uma proposta do Al Hilal da Arábia Saudita, coisa de 20 dias atrás. O time que era comandado por Jorge Jesus ofereceu 10 milhões e 600 mil reais por mês para tirar o português do Palmeiras. E a multa rescisória nem seria um problema. O Abel conseguiu, na última renovação de contrato com o Verdão, que a multa caísse de forma significativa. A proposta na mesa do Abel, feita 20 dias atrás, faria dele dono de um salário de 20 milhões de euros por temporada. A gente está falando de mais ou menos 128 milhões de reais dividindo por 12, daria esse número de 10 milhões e 600 mil. Com a lembrança de que o Abel ganha hoje 3 milhões de reais por mês, ele triplicaria seus vencimentos para atuar no futebol saudita, tornando-se também o segundo técnico mais bem pago do mundo, só atrás de Diego Simeone, que trabalha no Atlético de Madrid. Só para você entender o tamanho dessa proposta, o Al Hilal queria fazer do Abel Ferreira dono do mesmo salário que Guardiola tem no Manchester City. Apesar dessa oferta completamente fora da curva, Abel Ferreira recusou a proposta e disse que vai cumprir os últimos meses do seu contrato. O vínculo com o Palmeiras se encerra em 31 de dezembro. O que se imagina é que hoje o Abel Ferreira esteja disposto a disputar, a participar do Super Mundial de Clubes pelo Palmeiras, imaginando que o Verdão possa ir longe e que ele chame a atenção de um grande clube do futebol europeu. Só para completar, se o Abel, que ganha 3 milhões e poderia passar a ganhar 10 milhões e 600 mil, muito mais do que Carlo Ancelotti, o novo técnico da seleção, tem direito a 5 milhões de reais por mês. E você, o que pensa sobre todos os números que eu contei? Já usa o espaço para comentário para deixar a sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Boa noite, Nicola. É verdade que o Abel Ferreira tem uma proposta milionária para deixar o Palmeiras depois do Mundial? Denner, vamos explicar essa história. A proposta aconteceu coisa de 20 dias atrás e veio do Al Hilal, time da Arábia Saudita que tinha o Jorge Jesus como técnico. A informação que circulou hoje é de que a proposta do Al Hilal faria do Abel Ferreira dono de um salário anual de 20 milhões de euros. Estamos falando de 128 milhões de reais por ano ou 10 milhões e 600 mil reais por mês. Isso quer dizer que, se tivesse aceito, o Abel Ferreira se tornaria o segundo técnico mais bem pago do mundo, só atrás do Diego Simeone. Simeone ganha na casa dos 200 milhões de reais mensais. O Abel se juntaria a Pep Guardiola, ambos com 20 milhões de euros por temporada ou 10 milhões e 600 mil reais por mês. O Abel decidiu ficar no Palmeiras porque o plano de carreira dele é deixar o Palmeiras para trabalhar num grande da Europa. Até por isso ele não renovou o contrato com o Palmeiras e vai tentar se valorizar no Super Mundial. Com o não acerto do Abel, o Al Hilal inclusive já tem um novo técnico, o Simone Inzaghi, que era treinador da Inter, já se acertou com o Al Hilal e lá vai ganhar até mais do que o Abel tinha recebido de proposta, 25 milhões de euros por temporada, tá bom? Nicola é brincalhão, fala que o Matheus Cunha, que não deu certo no Atlético de Madrid, é melhor que o Estevão. Pois é, jovem leal, hoje eu disse lá na TV Bandeirantes, no programa Os Donos da Bola, que eu escalaria para a partida de quinta-feira, mais conhecida como amanhã, entre Brasil e Equador, eu escalaria o Matheus Cunha. Mas eu escalaria o Matheus Cunha no lugar do Richarlison e escalaria o Antony no lugar do Estevão. E vou explicar o porquê. Acho que o Estevão tem enorme potencial, tem bola para ser talvez um jogador do tamanho do Vinícius Júnior, mas tem bola, tem potencial. Hoje ele ainda não é. Tanto que nos jogos maiores do Palmeiras, a impressão que eu tive é de que ele não foi tão decisivo quanto em outros jogos. E é exatamente por conta dessa preocupação que eu não escalaria o Estevão no jogo contra o Equador, fora de casa. E eu acho que o Antony, por exemplo, está mais pronto, tem mais cancha, tem mais experiência, tá? Não acho que o Matheus Cunha é melhor do que o Estevão, só que para um jogo como esse de amanhã, eu iria de Matheus Cunha no lugar do Richarlison e de Antony no lugar do Vinícius Júnior. Hora de falar sobre o Palmeiras para registrar um prejuízo pesado que o Verdão teve nos meses de março e abril. O COF, o Conselho de Orientação Fiscal do Palmeiras, aprovou os balancetes dos 2 meses. E a soma de março e abril registrou um déficit de 78 milhões de reais. A previsão era de um prejuízo nesses 2 meses de 47 milhões. O maior prejuízo se deu no mês de março,
quando o clube arrecadou 54 milhões e gastou 92 milhões. No mês de abril foram arrecadados 77 milhões com despesas de 86 milhões. É incrível como o Palmeiras, que é bem administrado, gasta bastante. Ainda assim, o saldo na temporada é positivo graças aos meses de janeiro e fevereiro, quando o Palmeiras fez uma série de vendas e também arrecadou grana de transferências do ano passado. Por conta dos 2 primeiros meses, o superávit era de 159 milhões de reais. Com esse prejuízo de 78 milhões, dá para dizer que o Palmeiras segue no azul em mais de 80 milhões de reais. Só para completar em relação ao Verdão, Gabriel Jesus publicou fotos dele treinando, trabalhando na academia do Palmeiras, mas você, torcedor alviverde, não deve se entusiasmar com a ideia de sua contratação. Jesus está passando um período de férias, mas se recuperando de uma lesão no joelho, ele voltará a partir de julho para jogar no Arsenal. Nicola, o trabalho do Felipe Luiz até agora como treinador profissional é melhor do que Eduardo, melhor do que o do Abel Ferreira? Difícil comparar, né? Porque o Abel tem 5 anos de trabalho e muitos títulos conquistados. Mas os números do Felipe Luiz são impressionantes, cara. Até tinha feito um vídeo ontem. Deixa eu ver se eu consigo resgatar aqui, ó. O Felipe Luiz tem, se eu não me engano, 3 derrotas. Deixa eu procurar Ctrl F aqui, ó. Felipe Luiz. Ó, 47 jogos, 31 vitórias, 13 empates e 3 derrotas, tá? São 83 gols pró, 23 gols contra, 75% de aproveitamento e 3 títulos conquistados. O Abel ganhou coisas mais importantes, até porque está há muito mais tempo. Mas o início do Felipe Luiz é absolutamente promissor. É uma discussão antiga que eu tenho sempre com o Elia Júnior no Tempo Técnico, programa do Band Esportes que eu participo às segundas, o Elia costuma chamar o Felipe Luiz de estagiário. Eu acho um absurdo, até porque vejo o Felipe Luiz como um dos mais promissores, se não mais promissor, entre os técnicos brasileiros no mercado. Eu acho ele muito acima da média. E é por causa do Felipe Luiz que o nome do Jorge Jesus deu uma apagada no Flamengo, né? Qualquer outro técnico que não tivesse desempenhando bem, e o JJ seria certamente um fantasma. Só a gente precisa destacar que na Libertadores da América a campanha do Flamengo foi sofrível. O Flamengo ficou atrás da LDU e correu o risco de não se classificar até a última rodada. Precisou ganhar do Deportivo Táchira a duras penas, com o Ross fazendo defesa no finalzinho. Tudo que o Flamengo joga bem e se apresenta bem no Brasileiro, líder, melhor ataque, melhor defesa, time que mais jogos ficou sem sofrer gol, tudo isso que é muito positivo no Brasileiro se transforma na Libertadores num time assustado, num time preocupado, enfim, difícil até de entender. Saber se o Palmeiras vai contratar alguém para o Mundial, tenho contado desde a semana passada que o Palmeiras tem um acordo fechado com o Nottingham Forest pelo Ramon Sousa, 14 milhões de euros, esse é um atacante paraguaio de 25 anos de idade. O que pega é que o Sousa tem afirmado que quer continuar na Inglaterra. O problema dele é que o Forest não conta com o jogador e tem dado sinais no mercado sobre isso. O Forest está contratando o Cuiabano, o Igor Jesus e o Jair do Botafogo. E está negociando o Danilo, que era do Palmeiras, deve ir para o Lyon, e vai tentar empurrar também o Ramon Sousa para fora. Resta saber se o Ramon vai se convencer de que ele precisa ir embora. Acho difícil que dê tempo de que o Ramon se torne reforço para o Super Mundial de Clubes. Hoje já é dia 3, a janela se encerra no dia 10, né? Queria perguntar se existe alguma chance de o Vanderlan ser negociado com o Grêmio. Diego, o Vanderlan já esteve à venda no Palmeiras, tá? Mas nesse exato momento, talvez um impeditivo para a venda do Vanderlan seja o fato de que o Palmeiras cogita negociar o Piquerez. O Piquerez procurou a diretoria do Palmeiras no início da temporada, pedindo para que ele fosse liberado numa negociação para o exterior. Ele entende que se não for vendido agora, vai ser muito difícil conseguir um outro clube, até por causa da idade, enfim. E foi por isso que o Palmeiras insistiu em boa parte das últimas semanas na contratação de um lateral, já imaginando a saída do Piquerez. O Palmeiras tentou o Mauro Júnior, que renovou o contrato no PSV, e o Palmeiras fez 3 propostas consecutivas para o Red Bull Bragantino pelo Juninho Capixaba, e não conseguiu avançar. O Mauro renovou e o Juninho continuou no Red Bull Bragantino, apesar da vontade dele em jogar no Palmeiras. Por conta disso, não imagino que o Palmeiras vai perder o Vanderlan e o Piquerez na mesma janela, até porque não imagino também o Grêmio fazendo uma grande proposta pelo Vanderlan, tá? Boa noite, Nicola. Tem possibilidade de reforços para o Verdão, Vitória? Eu posso assegurar
que o Palmeiras tem um acordo verbal com o Nottingham Forest pelo Ramon Sousa. Esse atacante é paraguaio, 25 anos de idade, joga como ponta esquerda e como ponta direita. O negócio só não foi fechado ainda porque o Ramon Sousa tem insistido na ideia de continuar na Inglaterra. O Forest já deixou bem claro, pessoal, amigão, a gente não vai te utilizar. A gente encontrou aqui uma boa opção para você ir para o time de melhor campanha da Libertadores, os caras querem te usar, vão perder o Estevão, acho melhor você não perder essa barca. O Ramon Sousa está meio que relutando com essa ideia, durante a semana passada chegou a dar uma entrevista afirmando que quer continuar no futebol inglês, tá bom? Se você quer viver de YouTube, adquira nossa mentoria e tenha resultados significantes como estes que aparecem na tela dos últimos 28 dias. Esses são resultados de alguns canais que estão gerando receita pra gente aí e vídeos idênticos a esse que você acabou de ver sobre corte de notícias de futebol. Se você quer aprender, quer adquirir a nossa mentoria, deixe aí no comentário o seu número de WhatsApp pra gente entrar em contato e estar alinhando com você. Até mais! Família, ficamos aqui com aquele giro de notícias do maior clube do Brasil. Agora quem tá falando realmente do maior clube do mundo, a gente tá falando do Verdão. Se você ficou no vídeo até agora, não esqueça de deixar aquele like maroto e se inscrever no canal. Ativa também o sino das notificações para ficar por dentro de todas as atualizações do maior clube brasileiro. Valeu? A gente vai ficando por aqui. Um grande abraço no seu coração. Sempre mais. Até o próximo vídeo. Vamos com tudo. Vamos com hora. Vamos pra cima. Fui.